Vamos então para onde não tem nada de frio, aliás, bem pelo contrário, viu? Calorão na Europa. Vamos falar então sobre o primeiro-ministro do Reino Unido? O Reino Unido, minha gente, terá o seu 7º primeiro-ministro em uma década. 7 em uma década. O atual chefe de governo, Keir Starmer, anunciou hoje que vai sim deixar o cargo nos próximos meses, após perder o apoio dentro do próprio partido e ter um mandato marcado por impopularidade, por polêmicas. Vamos jogar esse assunto, esse chá da 5, aqui esse chá inglês para o Américo Martins. Américo do céu, nos conte. A gente já vinha acompanhando nas últimas semanas, você sempre explicando para a gente todos os dias que o negócio não estava bom, que era muito debate ali em cima de Keir Starmer, que a popularidade estava ruim, que não tinha apoio dentro do próprio partido. Mas o que aconteceu exatamente agora, Américo, para de fato ele dizer, estou de saída. Bom dia, Américo. Olá, Elisa, muito bom dia para você, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Aconteceu que o primeiro-ministro não pôde mais suportar a pressão dos seus próprios aliados dentro do Partido Trabalhista, que começaram a pedir em coro e de uma maneira cada vez mais aberta a renúncia do seu líder e, portanto, a renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido. Keir Starmer anunciou hoje pela manhã em 10 Downing Street, aqui pertinho da onde eu estou, que vai deixar de ser o líder do Partido Trabalhista e também o primeiro-ministro do país. Ele anunciou que a partir do dia 9 de julho vai começar um processo de seleção do novo líder. E é muito provável, Elisa, muito provável mesmo que esse líder seja o Andy Burnham, que era o prefeito de Manchester, no norte da Inglaterra, e que hoje assume uma cadeira aqui, nesse belíssimo prédio atrás de mim, o Palácio de Westminster, o Parlamento Britânico. Sendo um membro do Parlamento, ele pode ser, então, o líder do partido e o primeiro-ministro do país. Por que nós chegamos nisso, Elisa? O primeiro-ministro, Keir Starmer, é muito pouco popular, especialmente por 2 motivos. Em primeiro lugar, ele é o primeiro-ministro provavelmente mais conservador da história do Partido Trabalhista, que tem uma enorme maioria aqui na casa, no parlamento. Quase 2/3 dos deputados aqui do parlamento britânico são trabalhistas, mas mesmo assim ele não conseguiu implementar a sua agenda, porque ele sofreu uma oposição muito grande da esquerda do partido, justamente por tentar adotar uma política mais conservadora, mais moderada. Além disso, ele mudava de opinião com muita frequência, Elisa. Fazia um anúncio, esse anúncio batia nas redes sociais, tinha uma pressão contra ele e ele desistia daquele anúncio. Então ele voltava atrás. Entrou para a história como um primeiro-ministro muito pouco popular e que titubeava demais. E o que aconteceu? Qual foi o último fator que levou o Keir Starmer a abrir mão da liderança do partido e do cargo de primeiro-ministro? Foi justamente a eleição do Andy Burnham, que era o prefeito de Manchester e venceu uma eleição num distrito, uma eleição que foi criada para ele poder concorrer, e ele derrotou ali o partido de ultradireita, o Reform UK. Ele é um político muito popular, provavelmente o político mais popular do Partido Trabalhista neste momento, e ele também vem do norte da Inglaterra, Elisa, que é onde a política britânica tem sido mais instável nos últimos tempos, com um aumento da popularidade do Partido Populista de ultradireita, o Reform UK, que é contra imigrantes, que é contra o que eles chamam de establishment, e o Andy Burnham conseguiu vencer a eleição na semana passada justamente numa área onde o Reform UK era muito popular. Então agora ele vem com uma agenda que é muito diferente da agenda aqui de Londres. Existe um ressentimento muito grande no norte da Inglaterra dos trabalhadores britânicos contra as decisões que são tomadas aqui no Palácio de Westminster e aqui em Londres de forma geral, onde todo o poder econômico e político está concentrado. Então nas próximas semanas devemos ter, portanto, um novo primeiro-ministro, um primeiro-ministro que se identifica como de uma esquerda, soft dentro do Partido Trabalhista. Vamos ouvir as palavras do Keir Starmer quando ele anunciou que estava de fato renunciando depois de muita pressão ao cargo de primeiro-ministro. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party
to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.